Tema de hoje: a oração provoca mudanças em você. A maioria das vezes nós pensamos que a oração muda a Deus. A oração não muda a Deus, Deus não muda. A oração muda a gente. A oração também muda as coisas, mas Deus não. Mas hoje eu quero mostrar que a oração pode provocar mudanças grandes na sua vida. Eu já iria ter encerrado no domingo passado, eu não estive no domingo passado aqui, mas eu teria encerrado no domingo passado esta série desde janeiro, só examinando parábolas da Bíblia Sagrada, parábolas de Jesus. Mas tem tantas ainda que eu não abri aqui as parábolas com os irmãos, que eu vou dar mais uma continuadinha nisso hoje. Então vocês vão estudar hoje comigo a parábola do amigo importuno. Esse é o nome que geralmente é dado a esta parábola. Se encontra em Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Esse texto de Lucas 11, eu quero te falar o seguinte: o texto de Lucas, ele não é cronológico. Apesar do texto estar ligado, provavelmente são 3 ocasiões diferentes ligadas por Lucas, nesse caso. Mas o fato delas estarem ligadas é que Lucas percebeu que esta parábola de Jesus, com esse comportamento dele, com esta outra poesia citada aqui por Jesus, elas se encaixam perfeitamente, então elas vão ficar juntas nesse texto, porque é um compêndio para nos ensinar sobre a oração. Vamos ler o texto todo, Lucas 11, de 1 a 13. Todos os textos que eu vou utilizar estarão aqui nas nossas telas, você pode acompanhar aqui conosco. Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, ou a todos os que pecaram contra nós. Nós já estudamos em parábolas passadas aqui, que tanto a palavra dívida quanto a palavra pecado é a mesma palavra. Então, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que pecaram contra nós, os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, disse Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Peço que repita esse texto nas telas, por favor. Vamos falar juntos esse trecho? Vamos falar juntos? E a porta lhe será aberta. Continuando a leitura diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Aqui a palavra se refere à serpente marinha, por isso a comparação de peixe com cobra, tá? Pedir um peixe para comer e ele dá um animal marinho, mas não comestível, não. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, porque o escorpião, quando ele se encolhe para atacar, ele de longe pode parecer um ovo.
se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pediu. Até aí. Perceberam que no meio do texto começa com Jesus orando, tem aquele ensino conhecido mais pela versão de Mateus, que é a oração do Pai Nosso. No meio nós temos uma parábola e depois uma poesia. Então esta parábola do meio, vamos direto a ela, e depois nós vamos retornar aqui ao texto. Pelo contexto, já deu para você notar que Jesus quer nos ensinar nessa parábola, o que ele quer nos ensinar tem a ver com oração. Então nós vamos agora aqui pegar esse texto, abrir, examinar e tentar tirar toda a lição que nós podemos ter desse texto. E logo de começo eu queria mostrar para vocês que nessa construção inicial desse texto, forma uma frase que vocês já devem ter visto isso nas outras parábolas que examinamos, Jesus usa muito desse recurso, que ele espera uma resposta negativa, do estilo, de jeito nenhum. Essa ideia que ele quer provocar. Por exemplo, em Lucas 11, de 5 a 8, é mais ou menos como se Jesus dissesse assim: vocês podem imaginar alguém dirigir-se a um vizinho pedindo ajuda para hospedar um amigo e obter esse tipo de resposta, essa resposta esfarrapada, tipo, eu já fechei a porta, as crianças estão dormindo, eu não posso me levantar? Não, de maneira alguma. Em outras parábolas de Jesus, que nós já estudamos aqui, Jesus também usou este recurso de dialética. Você vê isso em outras parábolas, você que está acompanhando todas as parábolas comigo vai se lembrar de algumas aqui. Por exemplo, Lucas 14, versículo 5, ele fala: alguém dentre vós pode imaginar um filho que, caindo em um poço, não é tirado imediatamente no dia de sábado? Todo mundo fala, não, impossível, isso não acontece, não é possível uma coisa dessa. Lucas 15, 4, alguém dentre vós pode imaginar que tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? Sim, claro. Ninguém consegue imaginar alguém que não faça isso. Lucas 17, 7. Qual dentre vós que tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem, põe-te à mesa? Já estudamos isso domingo retrasado aqui. Então é assim que ele começa essa parábola. Lucas 11, de 5 a 8, o resumo é esse. Vocês podem imaginar alguém que dirigir-se a um vizinho, pedindo ajuda para hospedar um amigo, obter esse tipo de resposta? Veja bem, devido à nossa cultura ser uma cultura muito individualista, nós não conseguimos notar a força dessa história. A responsabilidade que tem do oriental, você sabe que todo esse panorama acontece lá na região do Oriente Médio. O hóspede e a maneira de hospedar é uma coisa que se destaca. O cuidado deles para com o hóspede é uma coisa muito mais forte do que existe na nossa cultura. Aliás, a cultura ocidental é até um pouco estranha. Eu já ouvi, por exemplo, de brasileiros que chegaram na casas de amigos que moram, por exemplo, no Reino Unido, e esses amigos já se aculturaram com a cultura do Reino Unido. E o brasileiro chegou lá, resolveu dar uma visita na casa deles, bateu na porta da casa, a pessoa atendeu e falou: você não nos avisou que viria, então nós não podemos receber você agora. Marque com a gente, nós vamos te receber. E atendeu na porta, assim, com a janelinha aberta só. Para o brasileiro isso é um escândalo, não é? É um escândalo. Mas essa é a cultura daquele lugar. Agora, a nossa cultura soa assim, para você ter uma ideia, na nossa forma de hospedar e receber pessoas diante do pessoal do Oriente Médio. A resposta deles de receber alguém é sempre coletiva. Não é uma pessoa que está recebendo, é a comunidade toda, é a aldeia toda está recebendo aquela pessoa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estive, na primeira vez que fui visitar as terras lá onde está o Máquina ainda não morava na casa que mora hoje. Ele estava construindo a sua casa num outro território. Então nós fomos visitar para ver a construção ali da sua casa, e quando eu cheguei, os vizinhos notaram que era visitante, que era alguém que não era da aldeia, logo me reconheceram, não só pela cor, mas perceberam que não era um visitante ali.
um dos vizinhos saiu da casa dele com uma cadeira, é a única cadeira que ele tinha, pegou a cadeira dele, veio até mim e trouxe a cadeira para eu sentar. Eu nem queria sentar. Mas assim, conhecendo a cultura do local, eu imediatamente peguei, me sentei com máquina, a máquina se sentou numa pedra ali, ficamos conversando um pouco, porque para eles, assim, toda a comunidade estava me recebendo. Eu fui à casa de uma senhora muito pobre, muito pobre. Ao longo do dia, ela tinha uma mão para comer. Ela recebia comida dos vizinhos por ser já viúva, ela não tinha recursos e tudo mais, e cuidava de uma netinha relativamente doente, e que nós aqui com as nossas ofertas estávamos ajudando a sustentar essa criança lá. No final da tarde, somente que ela iria comer 6 da tarde, isso era 10 da manhã. Mas quando ela me viu e fui apresentado ali a ela foi dentro da sua cabana ali, da sua palhoça, pegou este único mamão que ela tinha para comer na hora do almoço e me entregou. E eu sabia que eu tinha que comer, que eu tinha que pegar. Seria uma desfeita minha não aceitar uma coisa daquela. Então eles se entregam para o visitante. E quando eles estão fazendo isso, eles estão honrando toda a comunidade, toda a aldeia é honrada por receber bem alguém. Por isso, isso me lembra, por exemplo, quando eu era criança, eu fui criado numa igreja batista pequena, num bairro, Jardim Cachoeira, em São Paulo, onde, por ser uma igreja assim, de vila e muito pequena, muita comunhão, todo mundo se conhecendo muito, era interessante notar quando vinha um visitante na igreja. Quando vinha um visitante na igreja, era interessante que o visitante não era daquela pessoa que trouxe. O visitante passava a ser da igreja toda. Todo mundo se sentia participante da recepção daquele visitante. Esse era o acolhimento, era sempre coletivo. Por isso, vendo aqui a nossa parábola de hoje, aquelas desculpas esfarrapadas de que os filhos já estão dormindo ou que a porta estava fechada, é para causar indignação aos ouvintes. Os ouvintes ficavam indignados e falando, como um cara fazer isso, dar uma resposta dessa? Devido ao calor, muitas viagens naquele tempo e naquela região eram feitas à noite. Principalmente nas regiões desérticas da Síria, Jordânia ou Egito, se essa história Jesus teve a intenção de contar, que aconteceu em alguma aldeia ao redor de Israel, é muito claro que as viagens eram feitas à noite. Já em algumas regiões da Palestina, do Líbano, isso não se faz necessário, porque tem uma topografia boa, tem um ventinho que bate, tem árvores ali. Mas, como não havia comunicação, para dizer para a pessoa, olha, estou chegando, vou chegar tal dia, e nem também muita previsão de distâncias, não tem GPS, não tem ideia, você fala, quantas horas de viagem eu vou levar de onde eu estou até lá? Às vezes não se tinha essa noção, a visita acabou chegando numa hora inesperada. Vem então o texto que diz assim, capítulo 11, versículos 5 e 6, que fala que o que recepcionou o hospedeiro, ele se dirige então a casas da aldeia para pedir alguma coisa de ajuda, como por exemplo esse caso, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Os pães daquela região, coloca a figura dos pães aqui para mim, por favor. Não são como aquele pão sírio, muito fininho, tudo mais. É um pão um pouco mais grosso. Esta figura representa um pão atual. Ele está até aqui com alpesto em cima, mas foi a melhor imagem que eu consegui para tentar identificar mais ou menos como eles são. Espessos, chatos, um pouco maiores do que esse, na verdade, no comprimento. Ao hóspede se dá um pão inteiro e não partido. Tem que ser inteiro. O bonito é você dá-lo dessa maneira. É muito mais do que ele pode comer, mas é assim que se faz. O camponês palestino, ele usava o forno da aldeia, era um forno comunitário. Parece que essa casa em questão aqui na parábola havia há pouco terminado de assar fornada de pães, algo suficiente, eles faziam assim fornadas de pães suficiente para durar uma semana ou até mais. Já aquele hospedeiro, para fazer isso, precisaria esperar que a massa da família fosse levada ao forno da aldeia na manhã seguinte. Na vila, lá no vilarejo,
todo mundo sabe quem tem de noite algum pão de sobra. Isso porque as mulheres da aldeia, elas cooperam para assar o pão. Note, tudo ali é comunitário. Eu estou mostrando esse contraste da nossa cultura, que é tão individualista, com aquela cultura que ela é extremamente comunitária. Todas as mulheres participam, elas cooperam para assar o pão de cada família. Todo mundo sabe quem fez pão recentemente. Quase tudo ali que acontecia era um acontecimento comunitário. Pode até ser que houvesse lá na casa do hospedeiro algum tipo de pão ou algo parecido, mas ele precisava oferecer para o hóspede um pão inteiro, não partido, e melhor ainda, um pão novo. Alimentar o hóspede com um pedaço de pão que havia sobrado de alguma outra refeição seria um insulto. Então, tem que se receber bem aquele hóspede. Essa mentalidade comunitária é muito forte naquela cultura. A nossa cultura, como eu estou falando, que ela é muito individualista. Para você ter uma ideia, esse pensamento de que o hospedeiro ele é de toda a comunidade, não só do indivíduo, quando se recebe um hospedeiro, se diz assim para ele: você honrou a nossa aldeia com sua presença aqui. Nunca fala, você honrou a minha casa ou a minha vida, mas sempre assim, a aldeia. Então, a comunidade toda a aldeia que é responsável por hospedá-lo. O empréstimo de comida, e nesse caso, algo barato, como são os pães, seria uma atitude esperada de alguém da comunidade, uma atitude normal, uma atitude quase como obrigação, mas também, ao mesmo tempo, uma atitude elegante. O pedido que foi feito foi do elemento mais humilde da refeição, que é o pão. O pão, normalmente, ele é molhado assim num prato comum. O pão não é a refeição. O pão é o talher. Você não toca a refeição com as mãos ali, naquela região. O talher é o pão, e você pega um pedaço de pão suficiente que você vai colocá-lo inteiro na boca. Você não morde o pão também, porque você não vai morder o pão e devolvê-lo lá no prato. Então você corta um pedaço de pão suficiente, molha-se naqueles pratos, aquelas travessas que são comuns, colocadas ali na mesa, passa-se o pão e coloca inteiro na boca. É dessa maneira que faz. Dessa maneira, o prato comum ali nunca é contaminado com a boca da pessoa, porque sempre ela vai se servir com outro pedaço de pão novo. O hospedeiro, então, ele sai pela vizinhança e cada um contribui por empréstimo o que ele precisar. Quem tem a melhor bandeja empresta, quem tem o melhor jarro empresta, quem tem a melhor toalha de mesa, os melhores cálices que os vizinhos tenham para oferecer, eles oferecem. Normalmente o que a pessoa tem por garantia em casa é, por exemplo, azeitona, que normalmente na colheita se fazia e armazenava em sal e deixava assim para o ano todo. Muitos alimentos têm esse armazenamento anual. O queijo, por exemplo, isso tudo se tinha em casa. Mas outras coisas ele saiu pegando na vizinhança. Quando ele fala assim: amigo, empreste-me 3 pães, como dizem Lucas 11, 5 e 6. Empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele está apelando para esse senso de dever de toda a comunidade. Ele falou: gente, chegou um visitante, é inesperado, e eu não quero desonrar a nossa comunidade, então me ajudem, por favor. É claro que ele não precisava somente dos pães, mas oferecer o pão era o mínimo que aquele homem que já estava dormindo deveria oferecer. Então, vem Jesus, diante desse contexto, com esse contexto em mente, ele fala: você pode imaginar alguém se dirigir a um vizinho com esse pedido sagrado de ajuda para hospedar um amigo e obter esse tipo de resposta de que os filhos estão dormindo e a porta está fechada? É claro que ele espera do povo uma resposta assim: de jeito nenhum, de maneira alguma isso. E aí o texto continua, e eu preciso só fazer um ajuste na nossa tradução aqui. Lucas 11, versículo 8. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará, ele dará tudo o que precisar. Essa palavrinha aqui, importunação, é uma escolha do tradutor. Porque ela também tem outro sentido.
ela tem mais o sentido de vergonha do que importunação, mas a ideia dela é de um incômodo. O tradutor, então, ele tem que aceitar ele tem que fazer uma escolha, porque tem ali que o homem sentiu um incômodo e por causa disso ele vai atender. O incômodo foi por causa do vizinho ou é um incômodo interno? Se esse sofrimento do incômodo, segundo o tradutor entendeu, foi porque o vizinho estava ali batendo, insistindo, batendo na porta e tal, cara, para de me encher, eu vou, então está certa essa tradução. Mas o texto não parece estar mostrando isso. O vizinho não fica batendo na porta no texto. O vizinho só chama, porque é assim que se faz naquela região. Quem bate na porta é estranho. O vizinho chama, porque você já conhece a voz da pessoa e não acorda assustado. Já identificou quem é a pessoa. Então, o vizinho não incomodou. Na verdade, o incômodo dele vem de dentro para fora. E se ele sente um incômodo de dentro para fora, tem uma coisa a ver com ele, com a honra dele, então a melhor tradução seria um pouquinho diferente aqui. Na parábola, nós vamos perceber aqui que, diante de todo esse contexto, este homem se sentiria profundamente envergonhado de não fazer uma coisa como essa. Ficaria mal diante de toda a comunidade. Por isso eu coloquei aqui uma tradução mais adequada para o texto. Acompanhe aqui comigo. Lucas 11:8, quando ele fala, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar pão para o seu amigo, ali diz assim, versículo 8, por causa da vergonha que ele irá sentir diante de toda a aldeia por não ter ajudado, ele se levantará e dará tudo o que precisar. Você fala, Nésio, por que você faz essa correção no texto? A questão já é teológica. Se eu aceitar a outra tradução, dizendo que é pela importunação, e nós estamos falando de oração, nós vamos começar pensando de que se Deus nos der uma resposta negativa, como aquele homem deu, por a gente importunar a Deus, Deus vai, tá bom, para de me encher, eu vou te dar o que você quer. E teologicamente isso está errado, porque Deus não muda nesse sentido. Mas o que o texto vai nos mostrar aqui, diante de todo esse contexto, é algo aqui. Aquele homem, ele precisa demonstrar que ele tem honra. Por causa do senso de honra, ele vai se levantar e ele vai ajudar. Porque se ele se recusasse a se levantar e emprestar algo tão insignificante como é o caso do pão, no amanhecer, todo mundo da comunidade ia estar sabendo. E o amaldiçoariam como alguém que não quis prestar um socorro. Talvez ele seria saudado pelo povo da própria comunidade, dizendo assim, vergonha, por onde quer que ele passasse. Então, para evitar passar por isso, ele se levantaria e daria o que fosse preciso. O senso de honra e vergonha naquela comunidade, naquela região, é muito forte. É isso que mais vale para um homem. A lição da parábola é a seguinte. Você está com um problema. E aparentemente está tudo contra você. Você recebeu um visitante, já está de noite, vizinho está deitado, tem crianças que estão dormindo, você sabe que vai ser um incômodo que você vai fazer, a porta já está fechada e você não quer incomodar, e sabe que vai incomodar se chamá-lo. No entanto, seu vizinho tem honra, e ele vai atender o seu pedido, é o que a parábola mostra, por causa da honra dele, e você vai receber mais do que pediu, porque humildemente você foi e pediu só pão, mas o texto da parábola diz que no final, ele lhe dará tudo o que você precisar. O que é que Jesus quer ensinar? Quando você ora a Deus, Deus também tem honra. E a honra dele está na palavra dele que ele disse, peça e vai ser dado. E o que diz o texto? O que dá a nos entender o texto? Ele vai nos atender. E vai nos dar até mais do que nós pedimos.
O vizinho atendeu por constrangimento. Mas se um vizinho atende por constrangimento, quanto mais o Pai Celestial que nos ama. Se você tem certeza de que será atendido, mesmo que seja numa hora inoportuna, por um vizinho, mesmo que esse fosse assim ranzinza e chato, quanto mais você será atendido ao se dirigir a um Pai amoroso e que quer o melhor para os seus filhos. Essa é a segurança que Jesus quer passar nessa parábola. É por isso que ele emenda o texto aqui. E o texto é emendado com um poema, falando: pede e será dado. Bata e vai abrir. Busca, você vai encontrar. A quem pede, recebe. A quem bate, se abre. A quem busca, acha. Esse texto aqui na continuação, talvez seja até um texto dito num outro momento. Dá a entender como em algumas parábolas que Jesus está falando aqui com os discípulos, mas ele também se dirige àquelas plateias que sempre ficam junto assim, dos fariseus. Porque quando ele fala assim, vocês que são maus, tudo mais, e quando ele fala que se pedir, vai dar até o Espírito Santo a qualquer um que pedir, Jesus está mostrando que Deus atende a todos, e não somente os certinhos. Chega ao ponto dele dar o Espírito Santo a qualquer um que pedir. Não só aqueles certinhos dos fariseus, achando que só eles tinham direito às coisas divinas, mas que Deus atenderia a todos. Essa é a lição da parábola. Antes de continuar aqui, eu quero tirar 2 lições, eu quero fazer uma aula prática aqui. Se você puder, para você não se distrair somente, feche os seus olhos nesse momento. Tem algo que você precisa diante de Deus? Peça agora. Talvez você esteja pedindo para alguém, como este homem, ele estava pedindo pão não para ele, mas para atender bem uma outra pessoa. Então peça por essa pessoa. Pai, como Jesus mesmo orou, nós oramos aqui dizendo: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado por nos ouvir. E obrigado por receber aqui as nossas orações. Atenda esses pedidos, ó Deus. Trata em nossa vida através dessas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de continuar até mesmo, há um texto em Marcos 11, não está aqui no meu esboço, mas que diz assim: quando você orar, creiam que já receberam e vocês vão ter. Se eu chegar para você aqui hoje, eu chego para você, por exemplo, e falo: cara, eu vou te dar um computador. O que você faz naquele exato momento? Meu, obrigado, valeu, abraço. Você não vai dizer assim: tá bom, quando você me der eu te abraço, tá? Você não faria isso. Você agradece antes mesmo de receber. Porque você tem certeza da verdade daquela pessoa que te falou aquilo. Você acredita no Senhor? Que tal falar para Ele: obrigado, Deus. O Senhor me ouve. O Senhor é bom. Agora aqui vem as lições da história. Fim da parábola. Vamos tirar 2 lições apenas aqui, e uma delas começa com a cultura dessa parábola. Primeiro, na oração, aprendemos a ser mais prestativos e dóceis. Tudo tem a ver com oração aqui.
O hospedeiro está exemplificando você em oração nesse momento. O hospedeiro aqui, ele pode ser até um sinal de um intercessor. Afinal de contas, ele não está nem pedindo para ele. Ele está pedindo para o cara ajudar, porque chegou alguém, ele quer receber bem essa pessoa, para que toda a comunidade receba a honra de ser uma comunidade que recebe muito bem as pessoas, do vilarejo ali, daquela aldeia. Nós recebemos bem as pessoas. Então, amigo, me empresta 3 pães, eu te dou de volta depois, quando eu assar aqui a minha fornada. Nós, ocidentais, entendemos pouco sobre vida em comunidade. Comunhão, relacionamentos, repartir, ajudar, são atitudes não muito naturais para nós. A maioria dessas atitudes a gente aprende no nosso caminhar no reino de Deus. Por isso, é muito interessante esses valores comunitários que nós vimos na explicação dessa parábola aqui. O homem da casa fechada, que estava dormindo na parábola, ele se levanta para servir somente para manter a sua honra. Jesus, ele nos ensina que nós devemos, no caso, se levantar para servir, não é só por causa para manter a honra. Ele nos ensina que nós temos que ter interesse no bem-estar do outro. Jesus, juntando todos os seus ensinos, você percebe que ele nos ensina algo mais ou menos assim: você se realiza realizando. Você ama a Deus amando o próximo. É assim que você ama a Deus. Você cultua a Deus quando você faz uma atitude para alguém, ao próximo. Você vê isso naquela parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, ele derrama ali sobre as feridas do homem o óleo, o azeite e tudo mais. Gente, isso não, o vinho e o azeite não eram usados para feridas. Por muitas vezes eu li isso, algumas pessoas falam, não, isso aqui era usado para curar feridas. Não, não era, isso não era feito. O vinho e o azeite eram objetos cerimoniais. O que Jesus está ensinando ali é o seguinte: passou um sacerdote, viu um homem machucado na rua, passou direto. Passou um levita, viu um homem machucado na rua, passou direto, porque disse que ia fazer o culto. Veio um samaritano, um ateu, um gay, um umbandista, qualquer outra coisa que seja diferente da tua religião. Veio um cara que você não dá a mínima para ele, esse sim, pegou o óleo e o azeite e o vinho, e ali ele ajudou as feridas daquele homem. Jesus estava dizendo, esse cara prestou culto. O culto a Deus é feito dessa maneira. Com esse ensino de Jesus em mente, eu já vou direto no assunto com você. Que culto Deus tem recebido da sua vida pela maneira como você trata as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de você? Porque agora eu quero pegar uma coisa da nossa cultura. A nossa cultura, apesar de individualista, a nossa cultura ela tem um outro lado da nossa cultura, que é o seguinte: se você vê uma pessoa pobre, você ajuda. Você ajuda. Nós somos muito parecidos com os americanos. Os norte-americanos, eu vi uma frase de um pedinte, de um mendigo norte-americano na televisão. Ele dizia o seguinte: nosso país é generoso. Ajudamos as crianças da Etiópia, ajudamos os que sofreram nos terremotos, ajudamos as pessoas de longe, mas quem mora aqui é uma desgraça. Quem sofre aqui é uma desgraça, não tem um para nos ajudar. O cara estava dizendo isso lá. O brasileiro tem um pouco disso, de ajudar uma obra social, de contribuir para alguma coisa para fora. É bonito isso. Mas quem mora junto com o indivíduo, quem mora junto com a indivídua, sofre. Eu conheço pessoas que no convívio com pessoas de fora é uma simpatia, é uma elegância, assim. Ela sorri para todos. Olá, como vai? Tudo bem? Graças a Deus. E dentro de casa, meu Deus do céu.
eu era adolescente. Tinha ido me hospedar na casa de um amigo. E na hora de ir para o culto, todos eram da mesma igreja, fomos para o culto e daqui a pouco o pai e a mãe dele começou um quebra-pau no carro, gente. Mas aquele feio, tá? Aquele feio. Deu com medo até do jeito do cara dirigir, porque o cara estava nervoso. E ela na mesma com ele também, tá? Os dois. Um levantando a voz, outro levantando a voz, tal. Meu amigo estava assim, roxo de vergonha. E ele assim tentou impedir um momento, chegou assim, pai, mãe, vamos maneirar e vamos parar. E cala a boca você também, menino. Eu olhei para o lado, comecei a ver aquela coisa linda, estava passando assim, perto do Tietê, assim, aquela coisa linda do rio Tietê e tal. Falei, não estou aqui, não existo, não sei de nada, fiquei quietinho. Chegamos para o culto, nós estávamos indo para a igreja. Chegamos para o culto mais cedo, claro, somos pessoas dedicadas à igreja. Estacionou assim o carro atrás da vaga do pastor, aquela principal da igreja ali. Chega cedo para isso. Chegou, desceu, já tinha alguns irmãos por lá, e a cena foi bem essa. Parou o carro, silêncio, desligou, virou assim e falou, agora nós vamos entrar na casa do Senhor. E saiu do carro. Olá, tudo bem? Como vai, meu irmão? Paz com a família! Aleluia! Ai, ai, ai. Será que isso aconteceu hoje de manhã aqui? Meu pastor, o Jamê, ele fala que tem um milagre que acontece na igreja, na reunião da igreja. Ele chama milagre da cabine telefônica do super-homem. O indivíduo sai de casa brigado, antes de entrar aqui, passa por uma cabine telefônica e entra o super crente. Uau, aleluia, glória. O que a gente nunca faz ligação é que uma vida com Deus tem a ver com a maneira também como a gente trata as pessoas do nosso lado. Gente, é difícil conviver com uma pessoa quando você nunca sabe quando a pessoa vai ter as crises de explosão dela. Sabe aqueles... Vou usar o pai como exemplo. Sabe aquele pai que ele é inconstante, depende como foi o dia do trabalho, é o jeito que ele vai chegar em casa? Então a criançada está brincando lá em casa, ela está brincando, tá, e olhar para não, o pai está chegando, todo mundo, como é que ele está vindo? Não, ele está legal, então beleza, tal. Ou se não, como é que ele está vindo? Está de cara feia, todo mundo, quietinho, 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 parou. O cara muda o ambiente de casa por causa do humor dele. Tem mulher que é assim. E depois põe a culpa na tal da TPM. 30 dias de TPM, o que é isso? Espera lá. Na oração, quando nós oramos, nós nos aproximamos mais de Jesus. A Bíblia fala que nós somos transformados na medida que o contemplamos. Eu acho que você já percebeu isso na sua vida. Isso acontece nos cultos, acontece mesmo, é verdade. Há uma transformação que acontece nos cultos? Sim, sim. Porque às vezes nós estamos insensíveis, mas ao chegar aqui, vemos pessoas adorando, as letras dos cânticos que aparecem, parece que reflete o que nós estamos querendo dizer. Ou como um cântico que cantamos, você chega assim para Deus naquele momento e fala, toma-me, rendido eu estou. Ou seja, eu me rendo. Levantei as mãos, pode, Deus, assalta a minha vida. Toma tudo. Muda o que o Senhor quiser mudar. Eu aceito. Então, naquela contemplação da presença de Jesus, nós somos mudados. Nós somos transformados. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós somos transformados. Mas tem um detalhe. Você se aproxima de Jesus, Ele te empurra para o próximo. Jesus, eu te amo. Então ajuda aquela pessoa ali. Tá bom. Jesus, o que o Senhor quer de mim?
que o Senhor pedir, Deus? Quer que eu vou ser um monge lá nas montanhas? Né? O Senhor quer que eu vá ser um missionário lá no fundão da África? O Senhor quer que eu vá ser missionário lá no fundão de Osasco e Carapicuíba? O que o Senhor quiser de mim, eu faço, ó Deus. E Deus chega assim para você e fala, quer que você vai para casa brincar um pouquinho mais com seu filho? Vai lá e dá um beijo na tua mulher, olha nos olhos dela e fala, me perdoe do mau marido que eu tenho sido para você. Vai lá para o teu marido e fala, querido, me perdoa, eu fui muito chata esses dias. É isso que Deus está pedindo da gente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele nos empurra para servirmos melhor as pessoas. Na oração, aprendemos a ser prestativos e dóceis. Por quê? Porque a gente se aproxima de Jesus, passa a se parecer mais com Ele. Sabe de uma coisa, quando você está chato, você está longe de Deus. Se eu deixo de ter minha comunhão com Deus, um dia eu já percebo. Se eu deixo de ter minha comunhão com Deus 2 ou 3 dias, a minha mulher nota, rapidinho. Meus filhos, eles vão notar. Se eu deixar de ter comunhão com Deus 1 semana, todo mundo vai notar. Todo mundo vai notar. Querido, quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais chato, mais ruim de conviver, mais intolerantes nós vamos ficar. Mas quando a gente anda perto de Deus, nós nos tornamos misericordiosos. A gente aprende com Jesus a andar a segunda milha, a perdoar, a amar, deixar as pedras de lado. A gente tem mais comunhão quando a gente está perto de Deus. Tem muita gente que acha que esse negócio de ser dócil não tem nada a ver. Porque confundem ser dócil com ser bobo. Mas ser dócil tem a ver com ser sereno. Nós temos que buscar diante de Deus essa serenidade. Há um texto nas Escrituras Sagradas, e eu confesso para os irmãos que eu copiei aqui de um estudo da minha esposa. Eu estava no meu computador, digitei algo que eu estava querendo achar um detalhe sobre serenidade que eu já tinha visto, achei, li o texto, falei, uau, fantástico isso aqui. Aí eu continuo lendo, e porque nós mulheres, eu falei, peraí, isso aqui não é meu. Era da minha esposa. E ela citou algo interessante aqui. Lembra-se daquela história de Estevão, no final de Atos 7, no livro de Atos dos Apóstolos? Estevão morreu de uma maneira cruel, mas ele morreu orando. Mesmo no momento mais cruel da sua vida, o coração dele continuava dócil. Jesus na cruz, recebendo todo o insulto possível, havia crueldade ali sobre ele, mas ele continuou dócil. Ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Como alguém podia ter tal controle assim numa hora dessas? Como alguém consegue ter tanta serenidade num momento assim? Tem a ver com a oração. Na oração nós aprendemos a ser mais prestativos e dóceis. Quem ora aprende a ter um controle melhor daquilo que fala. Tem gente que precisa aprender a falar menos, ou melhor, a não falar demais. A maioria dos problemas dos relacionamentos que você teve, que você já enfrentou, seja em casa, às vezes no trabalho, normalmente são por resultado de coisas que você disse na hora errada. Você falou o que não queria falar e passou a ouvir o que não queria ouvir. As palavras que eu falo, elas têm um forte impacto, não só sobre a minha vida, mas também sobre a vida das outras pessoas.
As palavras que eu falo, elas podem influenciar o sentimento das outras pessoas. Talvez esteja aí alguma coisa para você pensar quando você fala assim: a minha esposa não me ama mais, ou meu marido não me ama mais. Na verdade, as suas palavras podem provocar aquilo positivamente ou negativamente. Ou negativamente. Porque a Bíblia mostra, por exemplo, que alguns tipos de jeito da gente falar provoca uma coisa na outra pessoa. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 1, vou usar aqui a tradução de Almeida, Revista Atualizada. Diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O meu jeito calmo e tranquilo de falar pode ajudar uma pessoa a se controlar, mas o contrário também é verdade. Se eu sou uma pessoa que gosta de falar mesmo, e falo na lata, e falo de qualquer jeito, sabe, chego chutando, o que que faz? Suscita ira. A pessoa não está virada, mas passa a ficar. Quando nós soltamos palavras não pensadas, quando nós falamos tão rápido ao ponto da gente assim não parar para refletir o impacto daquilo que vai se falar, está entendendo? É melhor você se ouvir primeiro falando, como é que vai ser a reação da pessoa se eu falar dessa maneira? Mas quando a gente não para pensar e vai falando, isso gera aquele ambiente pesado, discussões, problemas maiores, tudo por causa da sua belíssima língua que você tem. É isso que está acontecendo. Então, o jeito da gente falar pode alterar a emoção da outra pessoa. Aí, o outro é que fica irado, mas a culpa é sua, porque foi você que causou isso na outra pessoa. Vamos ver mais alguns textos das Escrituras. Tiago, capítulo 1, no versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. Espera, conta até 10, responde depois. Você tem mais ouvido do que boca. É para ouvir mais e falar menos. Quer ter menos problema? Quer evitar esse estresse desnecessário? Alguns de vocês, casais, famílias, pais com filhos, vocês têm problema porque vocês caçam problema. Fala demais, briga demais, não se controla, não sabe ceder, não pensa na alegria do outro. Parece que caça problema. Precisa ser mais inteligente. Tem a ver com inteligência, com usar a inteligência que você tem. Siga aquele velho e bom dito popular. Boca fechada, não entra mosquito. Viu como você sabe? Tua avó também te ensinou isso? Provérbios da Dona Olinda. Minha avó era ótima para essas coisas. Provérbios 17, versículo 27, diz assim: quem tem conhecimento, quem é inteligente, quem é sábio, é comedido no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Você não imagina um sábio gritando com alguém. Você não imagina isso. Você imagina um sábio falando voz mansa, seguro, esperando o melhor momento para falar. É assim que nós precisamos ser. Quem tem inteligência e usa a inteligência para construir relacionamentos, fala pouco, briga menos. Por quê? Voltando ao nosso assunto, porque ora mais. A vida de oração faz isso com a gente. Percebe? Já teve algum momento de adoração num cântico, por exemplo? Algum que mexeu com você, aquele que você teve vontade de espontaneamente levantar suas mãos e falar com Deus? Você consegue, naquele momento tão dócil, tão santo, parar ali, toma-me, rendido estou. Acabou, menino! Você viu isso na internet essa semana, né? Você consegue? Não consegue. Não consegue. Não tem a ver uma coisa com a outra. Pessoa que ora é mais dócil. Pessoa que ora, que adora, comunhão com Deus, tem serenidade. Ela tem mais tranquilidade. Amém?
segunda e última verdade aqui que eu quero extrair do texto. Você não precisa convencer a Deus para te abençoar. É interessante a cena. No início do texto que nós lemos, Jesus está orando em perfeita paz. Devia ser muito legal ver Jesus orando. Porque o discípulo se interessa, o discípulo fica aguardando o mestre terminar. Quando ele terminou, o discípulo chega: mestre, ensina para a gente também. É legal esse negócio que você estava fazendo aí. Quero aprender. Jesus, então, ensina uma oração simples e curta. Aí ele lhes conta uma parábola de alguém necessitado e o outro que não queria ajudar. Volta ao tema da oração, ensinando-nos a pedir e que o Pai vai atender até gente que não tem vida certinha, ele vai ouvir a oração, que ele ouve a todos. É isso que ele quis dizer com dar o Espírito Santo a qualquer pessoa que lhe pedir. Na versão de Mateus diz que ele vai dar coisas boas a todos os que lhe pedirem. Não é pela persistência que você vai convencer a Deus para te abençoar. Aquela pequena correção que eu fiz no texto da parábola é para te lembrar isso. Não é por ser bonzinho ou por merecer. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser persistente na oração. Só estou dizendo que a persistência na oração tem a ver com mudança na sua vida. É você que vai ser mudado se você persistir em oração, não Deus. Mas não é por ser bonzinho e se fazer merecer. Não adianta você chegar para Deus com aquela carinha do gato de botas do Shrek e achar que Deus vai te atender por causa da tua linda carinha. Não é por isso. Sabe por que Deus vai ouvir sua oração? Porque Ele é bom. Por isso. Está nele ser bom. Você está se aproximando de uma pessoa, vou usar, em vez de termo amar, vou usar um outro, uma pessoa apaixonada por você. Deus te ama. No texto, ele fala assim: você que é pai, você que é mãe, não é gostoso dar uma coisa boa para o filho? Não é legal quando a gente tem condições de dar alguma coisa boa para o filho? Eu particularmente amo dar presente, acho legal isso, é gostoso dar, é gostoso dar. Quando Jesus fala que é melhor dar do que receber, é verdade, é gostoso. Você está naquela posição em que você tem condição de dar, é muito bom. Quando você vai dar uma boa notícia para um filho, de um presente, é muito bom. E Jesus fala: se vocês que são humanos, maus, falhos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar coisas boas aos que lhe pedem. Se um vizinho teu que está lá dormindo e tudo mais, você vai incomodar o cara à noite para pedir pão para receber uma pessoa, o cara nem quer levantar, mas ele levanta porque ele tem honra, e ele fala: não, eu vou honrar minha comunidade, eu vou fazer esse esforço e eu vou dar. Se um cara desse dá, quanto mais o Pai Celestial vai dar àqueles que lhe pedirem. Salmo 34, versículo 8. Eu vou convidar você a ler junto comigo esse texto. Vamos ler alto. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Que maravilha! Eu quero voltar no início do texto. Prove. Esse prove, não confunda, mesmo no texto de Malaquias, quando fala: tragam todos os dízimos e façam prova de mim. Fazer prova de Deus não é colocar Deus à prova. Não é assim que se lê o texto. Troque a palavra provar por experimentar. Pronto, você resolveu a questão. Experimente. É mais ou menos como eu estou te dando uma coisa aqui, comendo, falo: cara, delícia. Quer? Não. Experimenta. Experimenta. Você vai ver como isso é bom. O que o salmista está dizendo é o seguinte: gente,
eu experimentei. Havia momentos que eu pensei, minha vida foi embora, vão me matar. E simplesmente Deus me livra do inimigo. Há momentos em que eu pensei, vou partir. Orei a Deus. E Deus ouviu o meu socorro. Quando eu clamei. Ele fala, gente, experimente vocês. Vejam como Deus é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Feliz é a pessoa que corre para Deus em tempo de necessidade. Feliz é a pessoa que no momento de confusão, ao invés de sair desesperado, fala, para tudo, eu vou falar com meu Deus. E só vou sair dali quando eu tiver paz no meu coração. Aquela paz que ninguém sabe te explicar como, que a Bíblia fala que a paz de Deus vai além do nosso entendimento. Eu não consigo explicar como eu estou nessa situação e estou em paz. Pois é, prova e veja como o Senhor é bom. Deus vai te abençoar, porque isso é natureza dele, faz parte dele abençoar. Ele é bom porque a natureza dele é assim. Ele é um Deus amoroso, que abençoa, que dá, que anima, que sustenta, que capacita, que fortalece. Esse é o nosso Deus. Eu vou terminar lendo uma história. Como já estou no final, convido você a ficar em pé, por favor. É a história de uma mulher sírio-fenícia. Lá em Mateus 15 conta essa história. E aqui ela está romanceada por uma grande escritora chamada Wanda Assunção. Diz assim o texto. Ela está narrando, é uma narrativa da vida dela. Preste atenção comigo, entra comigo para dentro da história. Nós somos cananeus, da região da Sírio-Fenícia. Desde os tempos remotos, nós temos uma religião que pouco consolo nos oferece. Nós não nos damos com os vizinhos judeus, temos uma rixa que vem de anos. Os judeus dizem que só existe um Deus, um tal de Jeová, Criador dos céus e da terra, e que esse Deus ouve as suas orações e os ama como um pai. Eu tenho um marido, meu marido é um homem bom. Eu sempre fui feliz no casamento. A nossa felicidade se completou com a chegada de uma garotinha. Desde o princípio, ela foi assim o xodó do papai. Era uma criança alegre, brincalhona, que esperava quando ele chegava em casa para se jogar nos seus braços e agarrar no seu pescoço. Como nós éramos felizes naquela época. Nunca poderíamos prever que, ao se aproximar dos 5 anos, nossa menina começasse a mudar. Primeiro mudou o humor, depois ficava rígida, gritava, puxava seus próprios cabelos, caía rolando pelo chão. Seus ataques trouxeram destruição dentro de casa. E o que é pior e mais apavorante é ver aquela expressão contorcida naquele rostinho que antes era tão doce. Uma força estranha a domina. E não há nada que possamos fazer. Estou no fim das minhas forças. Nossa casa virou uma espécie de túmulo. Dor, silêncio, sombras, desespero. Uma serva que está conosco há muitos anos em casa, vem e me diz: senhora, ouvi dizer que há um judeu passando por aqui por perto. Dizem que ele tem curado muitas pessoas e todos os tipos de doença. O nome dele é Jesus. Dizem que ele é o descendente do grande rei Davi, que viria para libertar o povo. Ela falou, um judeu? Pensou 2 vezes, eram povos inimigos, mas onde ele está? Ao saber do assunto, disse assim para ela, fique aqui com a menina, porque eu vou atrás dele, cuide dela até eu voltar. E ela continua a narrativa dizendo,
eu vi um aglomerado de pessoas em volta de um homem. Falei, deve ser ele. Me informei e então comecei a gritar, porque não me deixava aproximar, eram só os homens ali. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filhinha está sofrendo muito. Ele me ouviu, mas ficou quieto. Vi que alguns homens que andavam com ele falaram para não ligar para mim. Por que haveria de me ouvir? Sou mulher de outra religião. Ouço ele dizer que tinha que oferecer somente as ovelhas perdidas de Israel, mas eu não desisto. Comecei a me esgueirar por entre os homens que o cercavam e chego diante dele, consigo chegar diante dele, me ajoelho, me prostro no chão e digo, Senhor, ajuda-me. Ele me olhou com uma expressão serena, como alguém que quisesse ajudar, mas como se não pudesse. Não era aquela missão dele. Ele fala, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? É claro que não. Mas meu coração se enche de fé naquele momento e eu insisto, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma migalha me basta. Ele abriu um sorriso. Era como se ele estivesse esperando isso da minha boca para falar algo. A compaixão dele veio sobre mim. Algo me envolveu como se fosse um óleo perfumado que corresse todo o meu corpo. Era a misericórdia dele me envolvendo. E eu ouço ele falar para mim. Eu mal ouvia, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele diz, mulher, grande é a tua fé. Ele fala para mim olhando para os outros. Como se fosse daquela maneira que ele quisesse que todos se comportassem. Grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. Eu corri para minha casa. Esperei minha filha acordar. E vejo que seus olhos se abrem juntamente com um lindo sorriso. Eu abraço minha filha, a beijo muito. Logo o pai chega, fica maravilhado com o que vê. Se abraçam e ela fica agarrada ao pescoço dele como antes. Formamos um círculo de abraços, de alegrias, lágrimas e sorrisos. Louvado seja o enviado do Deus dos judeus, o Senhor, o Filho de Davi, que Ele receba toda a nossa gratidão. De agora em diante, o Senhor é o nosso Deus. Viveremos para servi-lo e para adorá-lo. Último texto em um cântico que é uma oração. Vamos ao texto. Salmo 37, versículo 3 ao 5. Confie no Senhor e faça o bem. Faz o que você tem que fazer, meu irmão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus.